Fala pessoal, beleza? Hoje vamos explicar tudo sobre a Copa Lili, o porquê do nome, qual é a história da Copa, quem são os jogadores e muito mais ainda nesse vídeo. Então vem comigo! Bom, então vamos lá pessoal, qual é a origem da Copa Lili? Bom, a Copa Lili ela começou a ganhar forma a partir de conversas em encontros familiares entre eu, Fred, o Davi e o tio da cerveja. E por meio desses encontros a gente começou a planejar em criar a Copa Lili com o propósito de ser uma tradição familiar. Até que a cada edição, depois da primeira, da segunda, da terceira, a gente começou a expandir tendo novas ideias, como a criação do canal e a criação do site. Com isso, hoje a Copa Lili é muito maior do que a gente pensava no início. Bom, e como que funciona a nossa Copa Lili? Mas basicamente, né, a gente tem a primeira fase de liga, onde 7 jogadores, ou 8, irão disputar, e os 4 primeiros colocados vão para o mata-mata. O primeiro lugar vai jogar contra o quarto, e o segundo lugar joga contra o terceiro. Os dois que ganharem a partida de mata-mata vão para a final e disputam o campeão, né? E os outros dois que perderam disputam o terceiro lugar. Bem, agora vamos falar sobre por que do nome Copa Lili. Antes da Copa Lili ser criada, rolaram tipo memes na família sobre mim. E quando decidiram criar este evento familiar, decidiram me homenagear com o nome Copa Lili. Ai, Lili! Então bora lá! Na primeira edição, Fefé e Tio da Cerveja disputaram o primeiro lugar, onde o Tio da Cerveja saiu vitorioso num placar apertado de 2-1. Um jogo pegado e bem emocionante. Já na disputa de terceiro lugar, Lili conseguiu fazer uma vitória em cima de Renato com um placar tranquilo de 3-1. Agora a segunda edição, jogadores evoluíram e nessa final, novamente, Fred e tio da cerveja se reencontraram. Mas dessa vez quem foi vitorioso foi Fred, com um placar também tranquilo, 3-1 em cima do tio da cerveja. Já na disputa de terceiro lugar, Renato chegou de novo, só que no lugar do Lili dessa vez foi o Davi, com o Davi ganhando a partida com um placar de 2-0 em um jogo super pegado. Na terceira edição, teve uma final emocionante entre Fefé e Dadá, que sou eu. E aí Fefé ganhou de mim de 3-1. Eu comecei ganhando dele, né? Tava felizão lá, 1-0. Fiquei muito surpreso de fazer isso. Mas ele foi lá e virou o jogo pra cima de mim, ficou 3-1 e se consagrou campeão novamente pela segunda vez consecutiva. E na disputa de terceiro lugar, foi entre o Lili e o tio da cerveja. Primeira vez que o tio da cerveja não ganhou nada, porque o Lili ganhou ele de 2-1. Já nessa quarta edição, o primeiro lugar foi disputado entre Fefé e Pedro, onde Fefé saiu vitorioso com um placar de 2-1 em uma virada épica. Já na disputa de terceiro lugar, Lili pegou o Davi, onde o Davi saiu vitorioso, marcando uma goleada de 7-3. Então, quinta edição. Nessa, o tio da cerveja triunfou, conquistando a vitória em cima do Fefé em um placar de 2-1, em um jogo super pegado. Já na disputa pelo terceiro lugar, Dadá saiu com uma vitória bem tranquila em cima do Lili, com um placar de 3-1. Bom, a sexta edição foi diferente, já que tivemos 10 participantes, né, acima do normal. E ela foi muito emocionante. Tivemos o Fefé como campeão novamente, seu quarto título, foi tetracampeão, ganhou em cima do Pedro, né, de 2-1. E a disputa de bronze que foi algo assim incrível.
Tivemos primeiro, né, as flatulências que acabaram com os jogadores, a sala tava ficando impregnada, ninguém tava aguentando respirar lá. E aí o Davi começou ganhando, eu sou o Davi, comecei ganhando do André, eu fiz 3-0 no André, e o André fez um gol, aí ficou 3-1, aí depois eu fiz 4-1, aí o André fez 4-2, 4-3, 4-4, e na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, ele fez 5-4 e acabou ganhando de mim com uma virada histórica, que vai ficar marcada para sempre nas edições da Copa Lili. Bom, a Amanda é uma competidora que até hoje não conseguiu levantar o troféu da Copa Lili, mas ela é sempre muito determinada. Ela já sofreu algumas goleadas, mas mesmo assim nunca baixou a cabeça e sempre dá o seu máximo para dar o máximo de trabalho possível aos jogadores que a enfrentam. Bom, Lili é um personagem carismático, né? Ele é nosso querido dono, mais amado da Copa Lili. Ele comprou ela, né? Investe muito para poder melhorar cada vez mais. A cada edição a gente tem mais emoção, mais comida, mais participantes. Então ele é um investidor profissional, bilionário. Ele é um cara, desde jovem, né? Ele sempre gostou de jogos eletrônicos, sempre investiu no futebol. Então a gente fica muito grato por ter esse nosso Lili como dono da Corporation. Bom, sobre o seu histórico, Lili ele é um participante ferrenho. Toda edição ele vai pelo menos na semifinal. E exceto na última edição, né, na sexta edição, ele não conseguiu passar, mas foi uma edição diferente, né, especial, então teve menos jogos. Mas ele já foi bibronze, né? Primeiro ganhou do Tio Ato, né? Na primeira edição, do Renato, e na terceira edição ele ganhou do Tio da Cerveja, 2-0 sobre o Renato e 2-1 sobre o Tio da Cerveja. Quem é o Fefé? O Fefé é um participante, né, da Copa Lili e que desde o início da Copa, que vem lá no princípio, quando tudo começou, que tem a característica que se caracteriza pela habilidade. Ele tem muita habilidade e conseguiu bons desempenhos aí, né? O maior campeão da Copa Lili e tem sido inspiração para os demais participantes. É isso aí, Fefé, sucesso! E o Fefé, ele tem 4 títulos na Copa e já foi vice-campeão por 2 vezes. Nas 6 edições que tiveram, ele chegou nas finais em todas. Muito bom desempenho. Quem é Dadá? Dadá é o apelido carinhoso de Davi, um dos cofundadores da Copa Lili. Desde o início, logo no princípio, quando a Copa começou, ele vem desempenhando um bom desenvolvimento. Seu histórico são de 3 vezes terceiro lugar e 1 vez em segundo lugar na Copa Lili. Tem um rival assíduo aí, que é o Pedro. Os dois sempre têm disputas emocionantes e vezes um ganha, vezes o outro ganha. É sempre muito legal. Davi conquistou a torcida com seu carisma. É isso aí, Davi. Bom, o Pedrão, né, ele é meu rival da Copa, sempre disputando comigo desde a primeira edição. Na primeira edição a gente teve um jogo marcante, né, pra mim, acho que pra ele também, que eu tava ganhando dele, e aí ele fazia um gol, eu fazia, ele fazia, e no final ficou 5-4 pra ele na primeira edição. Só que nessa edição nem eu nem ele conseguimos passar pra próxima fase. E depois dessa edição ele só foi melhorando, foi cada vez disputando mais, até que na terceira edição ele ganhou... Terceira edição não, né? Na quarta edição ele ganhou vice-campeonato e na última edição, na sexta edição, na Copa Lili Plus, ele de novo foi vice pro Fefé nessas 2 edições. E com o mesmo placar, né? De 2-1. Na quarta edição foi uma virada, né, do Fefé, e nessa última ele tentou diminuir o placar, mas não deu certo e o Fefé ganhou as 2. Bom, o Tio da Cerveja é um dos jogadores mais carismáticos dessa Copa Lili e que em todo jogo está acompanhado de sua cervejinha. Ele também é um dos jogadores que mais acumula vitórias nessa competição e tem 2 títulos. Bem,
O Renato é um competidor muito qualificado que já chegou bem perto do terceiro lugar, perdendo para o Lili. Mas ele sempre dá o seu máximo para conseguir o melhor desempenho na nossa competição. Essa matéria foi desenvolvida pela Lili TV, um oferecimento de papel higiênico Folha do Além. Rasga até a alma. Mamá, vamos conversar a hora que você quiser. Você pode me falar, eu e minhas coleguetas de trabalho, mas nós vamos falar sobre como foi todo. Copa Lili Plus, que foi muito emocionante, além de... Chamou o trabalho. Eu vou te ajudar. Que isso? Por histórico. Na boa, né? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e veja essas outras duas opções aqui ao meu lado.